Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje vamos conhecer tudo e mais um pouco sobre o universo de uma autotech. Conhece esse termo? Sabe o que de fato ele se trata? Bom, não à toa que a crescente de carros elétricos no Brasil tem trazido aí questões de solução de mercado, né? Como atender de forma assertiva, ter pilares dentro de uma startup para esse nicho em específico. Hoje vamos conhecer a história da Spot. Autotech é o tema de hoje. Rica, CEO da Spot, é um prazer falar com você. Eu estou muito curiosa, né? O que você traz para a gente inicialmente em termos de ideia, de onde surgiu a Spot? Cara, é um prazer muito grande estar falando com você e trazendo esse tema que é um tema que deixa a gente da Spot muito animado, né? Então, a Spot, contando um pouquinho da história da Spot, ela surgiu de uma necessidade que eu trabalhei muito na criação, nos primeiros desenvolvimentos dos carros elétricos fora do Brasil, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, a primeira intenção que eu tive era ter um carro elétrico. E aí eu fui pesquisar, bom, como que eu faço para conseguir ter um carregador, porque a dinâmica é diferente, né? Muda, não é só a tecnologia, muda o dia a dia ali, a convivência que você precisa ter, a sua relação com o carro. E aí, vendo essas questões, eu falei, putz, tem muitos problemas que precisam ser, enfim, resolvidos de alguma forma, que ainda não tem nem uma ideia de como a gente vai conseguir resolver. E foi aí que surgiu a Spot. Falei, poxa, é um mercado que eu tenho certeza que ele está chegando, ele vai vir muito forte, e tem uma oportunidade aí na mesa, né? Uma coisa que eu gosto, uma coisa que sempre fez sentido para mim, conversando com os outros sócios, que também já, enfim, alguns... a maioria deles também já gostavam de carros, então já tinham essa consciência de, olha, o mercado está chegando, é uma coisa que não tem mais volta, né? Não é muito mais uma questão de quando, quer dizer, não é uma questão de se vai mudar para os carros elétricos, mas quando vai mudar para os carros elétricos, né? Quando a gente fala dessa mudança, não só de energia, né, que o mundo vive, essa mudança energética, a transformação dela, o uso dos carros está cada vez mais sendo buscado. Eu acho que nossa infraestrutura carece justamente de ações e de empresas ou startups que tenham essa visão da dor do mercado, né? O que é que falta? Como fazer para viabilizar e as pessoas aderirem cada vez mais a esse movimento, mas de uma forma que seja atendida a necessidade de forma muito pronta e muito rápida, que é a proposta de vocês. Exato. Quando a gente concebeu a Spot, enfim, quando a gente identificou esse problema no mercado, né, vamos chamar assim, a primeira coisa que a gente tá bom, então vamos entender da onde vem a demanda, quais são as principais coisas que a gente precisa dedicar esforço para resolver esse problema de uma forma que seja sustentável ao longo do tempo. E foi aí que a gente foi começar a olhar, de fato, o motorista, né? Que foi, no fim do dia, ele que faz toda a demanda, toda a necessidade da infraestrutura vem de uma pessoa que quer ter um carro e quer ter onde carregar esse carro. Né? Então, esse nosso olhar de trazer o olhar do motorista e resolver o problema dele de uma forma simples, né? Porque também... Quando a gente fala de uma mudança de tecnologia, tem muitas coisas que acabam se complicando, com termos complicados, de formas diferentes, e isso acaba também assustando um pouco as pessoas, né? Então, ter essa comunicação, ter essa solução que seja de forma simples, fácil para todo mundo, fez muito sentido quando a gente começou a conceber essa ideia da Spot. A gente começou a identificar os stakeholders da cadeia e aí, poxa, depois do motorista vem o carregador. Quem que está por trás do carregador? Ah, mas para o carregador estar lá, precisa de um instalador. Como que funciona isso? Né? Então, aí a gente foi fazendo passo a passo, mas o nosso foco principal sempre foi o motorista. Eu acho que a alma do negócio está aí, né? Justamente atender a pessoa, o lado humano da coisa, não é? Exato. Rica, quando a gente olha atualmente o mercado, shoppings, supermercados, alguns locais que têm poucos ainda, né, espaços que carregam o carro de uma forma prática, como é o caso de uma proposta de um carregador de um carro elétrico. Qual é a ideia de vocês no sentido de atingir os públicos, não só o consumidor final, para inicialmente a gente conversar, mas em termos de prédios residenciais, comerciais, como é que está essa escalabilidade do negócio de vocês? Eu gosto de fazer um paralelo com a Spot, que a gente traz muito aquela noção do Airbnb para o mercado de carregadores, né? Que é
qualquer pessoa que tem um carregador, que tem, seria um quarto, né, no Airbnb, mas que tem um carregador e queira fazer disso um modelo sustentável, um negócio, transacionar a energia, enfim, oferecer isso para outras pessoas, consiga fazer isso de uma forma simples. A gente consegue atender desde um síndico que tem uma necessidade pontual num prédio até uma grande rede de carregadores que está crescendo, está nascendo. Então, a ideia é sempre trazer essa facilidade de uma forma flexível. E é uma forma também da gente fomentar o crescimento dessa rede, né? A gente vê que no fim do dia as pessoas querem ter algum benefício, seja financeiro, seja, enfim, e trazer isso aí e oferecer essa possibilidade de ter esse benefício com os carregadores de carros elétricos é muito o que a gente traz para o mercado com a Spot. O crédito de carbono e a questão da consciência mesmo que o mundo hoje se atenta nessa questão que eu já falei da transição energética, mas também do uso consciente de tudo, né, na nossa vida, nas nossas gerações e pensando, claro, no futuro. Como é que vocês lidam com isso também? Então, a gente está numa fase inicial ainda, mas existe a possibilidade de você gerar esses créditos de carbono com as estações de recarga, né? Então, você sendo um fornecedor, entre aspas, da energia limpa para fazer a mobilidade, você consegue fazer uma geração de crédito de carbono dessas estações. E a gente já está nesse caminho aí de conseguir, de transformar as estações que estão conectadas com a Spot, ter de fato, enfim, uma geração palpável, assim, financeira mesmo, dos créditos de carbono. Figura do investidor, a importância. A gente sabe que toda startup tem aí, né, as suas peculiaridades com relação à participação direta ou indireta de tipos de investidores. Como foi para vocês? Eu acho que o investidor, principalmente o primeiro investidor, né, os primeiros investidores anjo, são aquelas pessoas de fora que vão validar a sua ideia de alguma forma, né? Então, ter essa figura do investidor que valida, e não só valida, como põe... Exato, ele assina embaixo com dinheiro ali e fala, cara, vamos junto que vai dar certo, né? E eu fico muito feliz que na Spot a gente sempre teve, assim, o nosso primeiro investidor anjo foi o Nelsinho Piquet, que eu já conhecia da época que eu trabalhava com a Fórmula E, com os carros elétricos. Assim, eu trouxe para ele, era uma primeira versão de um PowerPoint ainda, muito preliminar ali, uma ideia não bem formada, mas ele falou, cara, eu conheço você, conheço algumas pessoas que estão no time, acredito na ideia e vamos embora, né? Então a gente começou a trabalhar, a desenvolver a solução, fizemos as pesquisas, né, no mercado, e aí a gente já falou, cara, é um mercado que ele aparentemente não está muito grande, né? Ele vem crescendo muito rápido, mas a gente precisa já ter uma atração, precisa começar a desenhar uma coisa agora, porque a hora que ela chegar, ela vai vir muito rápido, né? E aí a gente abriu uma segunda rodada de captação, uma rodada pré-seed, que, enfim, também tivemos muito êxito para concluir ela. A gente demorou 4 meses com essa rodada em aberto, já conseguimos concluir. E agora a gente está executando esse projeto, né? A gente está nessa fase, já colocamos o produto, enfim, o software já está funcionando, já está rodando. A gente fez alguns testes e agora a gente está nessa fase de começar a gerar uma atração um pouco mais relevante. Você falou de Fórmula E, foi recentemente também palco, né? São Paulo foi palco da Fórmula E agora deste ano de 2023. E não só o automobilismo é impactado, né, positivamente pelo negócio de vocês, mas acredito que a mobilidade urbana em geral. Quando a gente fala disso, olhando para as diferenças regionais que o Brasil carrega, qual é o plano de expansão de vocês? Como é que vocês olham para isso? Hoje, indiscutivelmente, a grande fatia do mercado ainda está no sul e sudeste, né? Mas como a gente vê que é um mercado muito novo, não existe muita peculiaridade, né? Então a gente tem alguns pontos instalados no norte, nordeste, no centro-oeste e assim, talvez por ser um mercado muito novo, a gente ainda não detectou uma mudança muito radical de comportamento dos motoristas ou até dos operadores dos carregadores, né? O que a gente vê são hábitos diferentes, né? Então aqui no Sudeste você tem poucos carros elétricos distribuídos pela cidade. Quando você vai um pouco mais para o Nordeste, você vê que é um pouco mais centralizado. Você vê que um prédio tem às vezes 4, 5, 10 carros elétricos, mas são poucos prédios que têm
Mas são curiosidades, assim, no mercado, no dia a dia, em relação à tecnologia, para a gente está sendo bem tranquilo ainda, por enquanto, de lidar com esse assunto. E vamos agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui. Na volta, tudo isso e muito mais sobre uma Autotech e hoje o case da Spot. É já já. Você falou de tecnologia, software, qual é a base também do aplicativo de vocês? Daqui a pouco você vai mostrar pra gente, não só o aplicativo, mas o próprio aparelhinho, né, mesmo elétrico, mas queria saber da tecnologia envolvida. Então, quando a gente começou a entender os problemas, né, um dos problemas principais que a gente viu era a questão do custo da infraestrutura. Né? O carregador ainda é muito caro e não só o carregador, você precisa ter uma infraestrutura elétrica por trás daquilo para que aquilo funcione. Né? Então, trazendo um pouco no que a gente viu bastante em condomínios. Às vezes tem um morador, um inquilino ali que quer ter um carregador, que ele quer bancar, às vezes, a infraestrutura, só que o síndico ele fica muito travado no sentido de se eu liberar para uma pessoa, eu tenho que liberar obrigatoriamente para todo mundo. Só que para todo mundo, a infraestrutura elétrica do prédio não vai suportar. E aí a gente entendeu isso, a gente trouxe para casa e viu, poxa, como que a gente conseguiria trabalhar em cima desse problema? E aí surgiu a solução do Smart Spot, que justamente ela traz o uso da eficiência, né? Ela traz essa eficiência do uso da infraestrutura num limite que a gente consegue jogar muito alto, né? Então, na verdade, eu consigo pegar uma infraestrutura que eu conseguiria ter lá 3, 4 carregadores instalados e eu consigo colocar 10, 12, até mais, né? Porque justamente, principalmente nesse uso do dia a dia, você tem uma dinâmica, né, de velocidade de carregamento diferente, dinâmica de pessoas que chegam antes, saem antes e entram depois, enfim. E através da nossa tecnologia do Smart Spot, a gente consegue entender essa dinâmica e fazer, olha, eu consigo aproveitar ao máximo dessa infraestrutura aqui, sem que eu exceda a capacidade já que existe no lugar. Então, no limite, se você precisar fazer um upgrade nessa infraestrutura, você consegue fazer isso de forma planejada. Ter essa tecnologia ajudando no crescimento da infraestrutura de todas as formas ajuda muito, né? Aquela questão que a gente falou, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, a gente está, né, vamos fomentar aí a infraestrutura para que os carros elétricos consigam crescer também. Não, legal ter a tecnologia como aliada, né? Exato. Não como concorrente ou não como impeditiva. Muito pelo contrário, agregar valor quando você desenvolve algo inteligente, prático e conforme a ideia do produto de vocês, né? Sim, com certeza, porque trazer essa questão, né? Muito dos usuários hoje, né, que compram um carro elétrico, eles compram também pela questão da tecnologia, né? E ter essa tecnologia a favor do motorista faz diferença, porque é uma coisa que ele tá interessado, ele tá buscando, né? Então, trazer isso daí e, óbvio, ter o mínimo de fricção possível no dia a dia e ele sentir de fato, olha, eu tô numa tecnologia diferente, melhor, mais legal, enfim, tudo que eu quero tá aqui, né? Então a gente traz sempre esse olhar, de novo, voltado para o motorista ter essa experiência e ter esse sentimento quando ele compra um carro elétrico. Com certeza. Falando de curiosidades, por exemplo, o consumo, a gente tem noção de como é que funciona o consumo de energia? Você fala de uma estrutura de prédio que realmente necessita desse tipo de mudança também gradual que acontece, ao passo que os consumidores compram um carro, eles vão necessitando, né, de pontos de abastecimento e tudo mais, é algo aí que une pontas. Como é que a gente imagina, sei lá, quanto é que consome, como é que funciona essa questão energética envolvida? O consumo de energia é uma coisa que assim, ela é muito viva, né? Depende muito, dando um exemplo, né? Você tem uma média de consumo na sua casa, aí chega um amigo lá passar um mês, mudou, né, a dinâmica. Então, quando a gente fala do consumo do carro elétrico, é um consumo relevante, né? Então, se a gente colocar em termos
de comparação, né, seria, vamos dizer, um chuveiro dos mais fortes, isso a gente falando dos carregadores, dos wallbox, né, dos mais fracos. E aí você também tem uma dinâmica na questão de a velocidade que os carros carregam hoje não são todas as mesmas, o quanto você deixa, o tempo que você deixa carregando é muito, enfim, variável. Então é difícil a gente ter essa previsão. O que é importante é a gente ter essa visão e saber como está acontecendo, ter esse gerenciamento do que está acontecendo para tomar a melhor decisão. Você falar, putz, não, eu preciso de fato investir mais aqui nessa infraestrutura ou não, está me atendendo, né? O importante é você ter essa visão. Quando a gente pensa em carro elétrico, eu não sei se ainda a gente pode pensar numa limitação de deslocamento. Por exemplo, pensar numa longa viagem com carro elétrico apenas, eu já ouvi até pessoas, conhecidos, amigos falarem, como é que a gente faz, né? No meio do caminho, se houver alguma necessidade, onde a gente carrega? Postos de gasolina já tem? Não. Como é que vocês olham também para essa questão de longas distâncias, quem sabe expansão do negócio também por esses lados? Na verdade, quando a gente fala em curtas distâncias, né, o problema já está muito endereçado, né? A autonomia dos carros hoje, ela já atende, eu diria que 90% do uso, né, do dia a dia das pessoas. O problema acaba acontecendo justamente quando a gente chega nessas longas distâncias, principalmente quando a gente está em viagens aí que ultrapassam a autonomia, né? Uma coisa que a gente vê é que a rede vem crescendo, né? Quando a gente fala de carregadores ultra rápidos, que são esses das estradas, né? Que você consegue fazer cargas mais rápidas, a gente vê que vem crescendo, vem tendo investimento, mas é aquele negócio, né? A gente precisa fazer um investimento consciente e também não adianta você começar a colocar um monte de carregadores que não vão ter uso, não vão trazer receita para quem, enfim, bancou o investimento de colocar aquele carregador. Tem que ser um crescimento sustentável, né? Ter essa questão de, olha, como que eu vou tornar isso aí sustentável de acordo com o crescimento da frota de veículos, é uma pergunta importante que deve ser respondida, né? E outro ponto também, olhando do lado do motorista, é que às vezes a gente até tem, né, esses carregadores que foram colocados como ações de marketing, putz, é legal, tem o carregador lá, mas muitas vezes eles não estão em pleno funcionamento, a pessoa que depende do carregador ali no meio da estrada para e o carregador não está funcionando, então acaba gerando esse transtorno, mas eu tenho plena certeza que com essa visão, né, você tendo a visão do mercado, da expansão, de como está sendo recebido pelos motoristas, você consegue fazer um planejamento e falar, olha, não, eu sei que tenho muita demanda aqui, então vamos investir mais aqui. E aí você vai, né, ampliando, óbvio, primeiro dos lugares que você tem mais demanda para depois os que você tem menor demanda. Mas é muito importante você ter essa rede de carregadores de longas distâncias, né, que você consegue dar uma segurança também para o usuário do carro elétrico. Da nossa conversa você falou que esteve fora do Brasil e tal, voltou, observou o mercado. Tem alguma referência lá de fora que o Brasil precisaria se espelhar? Como é que você enxerga mercado externo e doméstico aqui interno com relação a esses avanços tecnológicos ligados ao carro elétrico? Olha, falando, enfim, trazendo um pouco da tecnologia que a gente vê lá de fora, né, a gente está, de certa forma, atrás da curva, porque a gente ainda não está com um mercado de carros elétricos muito grande. Então a gente consegue olhar o que eles têm de solução, os problemas que eles já tiveram lá, a gente consegue pular esses problemas, porque a gente já sabe que vai ter aqui da mesma forma, né? Então isso aí acaba sendo uma vantagem, de certa forma, porque a gente consegue já desenvolver tecnologia, já solucionar problemas que já foram, enfim, já apareceram em outros lugares. E isso também, trazendo para a tecnologia, trazendo para o desenvolvimento, acaba sendo muito bom, porque a gente corta muito esse caminho de desenvolvimento e consegue trazer, enfim, soluções diferentes, né? A gente sabe que também existe muita diferença, né? Principalmente no mercado da Europa, Estados Unidos para o Brasil. Na Europa, poucas pessoas têm acesso a uma vaga de garagem todos os dias quando param o carro. Então, existe também essa mudança que a gente tem que entender, tem que pesquisar, porque também não adianta a gente pegar, olha,
a solução que funciona lá, funciona aqui. Não é tão simples assim. Principais desafios para quem empreende dentro de um ecossistema ligado a uma autotech. Quais foram os principais desafios que vocês encontraram e que você pode compartilhar aqui de dicas também para quem pensa, seja nessa área ou em qualquer outra, porque a gente fala de startups que realmente é um universo gigantesco, Sim. né? E falando do automobilismo, da mobilidade urbana como um todo. Eu acho que um dos principais desafios, e é uma coisa que você tem que ter muita atenção, é nas pessoas que estão no projeto com você, né? No final do dia, somos todos pessoas criando soluções e resolvendo problemas de outras pessoas, né? Então, você ter um time, ter uma estrutura com pessoas que você acredita, que têm o mesmo propósito, né? Que querem, enfim, de fato contribuir para aquela solução, é um ponto, eu acho que é o principal aí acho que não só das startups, mas de todas as empresas. Uhum. Rica, quem, por exemplo, está assistindo Startupeiros agora, viu a história do Spot, quer contratar o serviço, de forma prática, como é que funciona? Eu baixo o aplicativo, eu entro em contato por algum meio, como é que... Pelo próprio aplicativo, você consegue já baixar. Se você quiser carregar, você tem acesso a toda a rede dos carregadores que estão na rede da Spot. E se você quer colocar um carregador ali na rede, se você quer montar um business e quer faturar com o carregador que às vezes você já tem ou ainda está querendo colocar, pelo nosso site do spot.eco. É simples, são 4 passinhos, é um cadastrinho que você faz e já consegue colocar o carregador para funcionar aí no mundo afora. Ai, que fácil. Antes da gente finalizar, vou pedir suas considerações, sua mensagem final para quem nos assiste e já a gente vai mostrar aqui na prática, então, esses passos simples que você já traz para a gente e, claro, o aparelho também da Spot. Com certeza. Eu queria agradecer também de estar batendo esse papo com você num tema que, para mim, é super, super interessante, eu gosto muito. E, assim, se eu pudesse dar uma dica, né, seria... É um mercado, esse mercado da transição energética, da mobilidade elétrica, a gente vê que ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, né? A gente contribui de uma forma pequena no tamanho da imensidão desse mercado. Então, de repente, às vezes, pessoas que queiram, putz, deixa eu analisar, eu diria que, olha, é uma coisa muito legal e vale a pena, porque tem muita oportunidade ainda nesse mercado. Ai, que bacana. Parabéns pelo trabalho de você e toda a sua equipe, como você pôde demonstrar, né? União que faz realmente a diferença. E a gente só deseja sucesso aqui para vocês. E vamos lá, que eu tô curiosa para ver realmente como Vamos lá. Vamos. E assim chegamos ao fim de mais um Startupeiros. Espero que você tenha aproveitado, conhecido mais sobre o universo da autotech. Afinal, a gente fala de tecnologia inserida no mercado de mobilidade urbana e falando, claro, dos carros elétricos aqui, tendo a história da Spot contada, detalhada. Muito interessante, não é mesmo? Até o próximo programa.